Então, o último palestrante do segundo dia aqui do 15º Congresso de Ensino Privado, Marcos Ragazzi, que é diretor pedagógico executivo no Bernoulli Educação e curador dos grupos Repensando a Educação e Conexão Pais e Filhos. A tua fala, eu acho que passou o recado, pelo menos para mim, de que a educação ela precisa não só de teoria, ela precisa prática e ela precisa se conectar, além de multidisciplinar, ela precisa se conectar com a vida, com o mundo exterior e com a vida das outras pessoas. Precisamos de um ensino empático. Seria mais ou menos isso? Esse é o futuro? Esse é o passado, é o presente e sempre será o futuro. O processo educativo, a gente tem que entender que ele é feito por gente e para gente. Então, quando algumas vezes alguns alunos no curso de pós-graduação falam assim, eu pergunto, por que você escolheu a docência? Porque eu gosto muito de química, de biologia, de matemática. Eu falei, você escolheu então pelas opções erradas. O docente ele tem que gostar de gente. E a partir daquilo que ele também gosta, que é a sua disciplina, o seu componente curricular, ele fazer essa transformação. Então, a educação do futuro, ela é uma educação que ela é balizada pelo afeto. E afetar não necessariamente significa uma coisa positiva ou carinhosa. Existem dois tipos de afetos, o positivo e o negativo. O afeto positivo, que está associado às emoções positivas, ele é imprescindível para você poder conquistar o aluno, para que você possa fazer com que o aluno goste de você e que ele entenda que você goste dele. Porque aí a chance de você transformar a vida dele é muito grande. Mas o afeto negativo também é importante. Você não pode virar para a pessoa, afeto é afetar alguém. Então, eu estou querendo fazer uma coisa na sala de aula. Não, agora não. Quando você estabelece limites, você está fazendo afeto negativo. Quando você está preocupado apenas com conteúdo e não com desenvolvimento de habilidades e competências e preocupado com gente, você não está afetando. Você está sendo neutro no afeto. Você está sendo burocrático. Então, o que importa é você ter certeza que você cumpriu o seu conteúdo e ter o prazer de ensinar aquele conteúdo. E por que não ter o prazer de ensinar aquele conteúdo, tendo um prazer maior ainda de transformar essas vidas? Porque o ser humano, ele só aprende na interação com o outro. Não existe uma situação que seja assim, o professor virou as costas e deu o conteúdo, explicou de forma absolutamente didática. Aquilo não foi transformador. Aquilo não gerou verdadeiramente um aprendizado para a vida. Então, é exatamente nessa direção. É o futuro, mas foi o passado, é o presente. E a gente deve lembrar sempre de alguns professores ou professoras que passaram na nossa vida e que tinham essa característica. E por terem essa característica, são lembrados até hoje. Verdade. Então, isso vai fazer toda a diferença. O que hoje eu trouxe na minha fala é a ideia que a BNCC hoje traz, que nós temos que ser afetuosos, afetarmos positiva e negativamente os nossos alunos de forma intencional. Então, a BNCC diz, hoje, trabalhar com o desenvolvimento de habilidades para gerar competência não pode ser uma decisão do Ragazzi enquanto professor. Ele tem que ser uma obrigação do Ragazzi enquanto professor. O professor hoje na sala de aula ele não tem a opção de não fazer isso. Aí está o grande desafio, porque muitas das vezes a gente não está acostumado a sair da nossa zona de conforto. E não sair da nossa zona de conforto é complicado. O ser humano gosta do conforto, é uma das necessidades básicas dele. Conforto emocional, conforto material, conforto espiritual. E toda vez que ele sai da zona de conforto, ele se desequilibra. E aí, se eu fizer ele sair da zona de conforto muito, ele se decepciona e ele não tem energia suficiente para poder tentar. Então, o grande desafio hoje dos gestores e dos professores é tentar sempre, mas não precisa fazer tudo. Faz um pouquinho a cada vez, um passinho a cada vez e que você vai se desenvolvendo. A gente só não pode ficar parado no tempo. Até tu comentou na palestra que
Vai ser difícil agregar aquelas 10 competências, talvez num mesmo conteúdo, num único dia, que aquilo pode ser colocado talvez 2 ou 3 numa aula, outros em outras. Como que o professor pode trabalhar isso? Como que ele pode ter a sensibilidade de perceber, isso eu posso agregar esse nesse momento, enfim, jogar com o que tem ali. Certo. Isso é um quebra-cabeça, né? Sim. E na hora de você montar um quebra-cabeça, geralmente o quebra-cabeça tem uma única resposta. Mas imagina um quebra-cabeça de respostas múltiplas. Você consegue encaixar a estrutura, talvez uma estrutura mais parecida com um Lego, onde você teria, com as mesmas peças, fazer coisas completamente diferentes. A primeira dica que eu dou para qualquer professor para poder sair dessa zona de conforto é ele estudar bem um instrumento que a gente tem hoje, que é o documento da BNCC. Quando ele consegue entender essa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele vai conseguir entender qual é a intencionalidade da educação básica, qual é o propósito da educação básica. E é muito importante que ele trabalhe coletivamente. Então, não é porque se eu for o único professor de Química, eu vou fazer essas escolhas. É muito importante eu também estar trabalhando com o professor de outras áreas e trocar experiências, principalmente nesse primeiro momento. Eu tentei fazer isso, no meu não deu certo. E o outro diz assim, eu fiz a mesma coisa, mas o meu deu certo. Qual é a diferença entre um e o outro? Ou às vezes o outro troca a experiência e fala assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Por isso que o 5º item da minha fala foi, e na prática, o que fazer? Dar alguns exemplos, porque quando você dá alguns exemplos, você pelo menos ilumina um caminho que está um pouco obscuro e mostra que você tem essa possibilidade. Então, o planejamento é a grande arma. O professor tem que entender qual é o componente curricular que ele vai trabalhar, quais são os conteúdos que porventura ele trabalhará e colocar a criatividade em jogo e testar e não ter medo de errar. Muitas vezes não vai funcionar, mas é inclusive a partir do erro que nós também fazemos um grande aprendizado. Você também comentou que os professores estão preparando profissionais, estão preparando, melhor, seres humanos para resolver problemas do futuro, muitos deles que não existem. Exatamente. E como que se lida com isso? Como que a gente prepara uma pessoa, até tu deu os exemplos dos teus filhos ali, não só na sala de aula, mas no convívio diário, a trabalhar, a lidar com situações que a gente não sabe que podem acontecer. Como é que a gente dá ferramentas para ela saber que, estou te dando um repertório que ele pode lhe ser útil em algum momento. Não sei quando nem se serão, mas, possivelmente eles estão aí, se for preciso, estão aí. Eu costumo fazer uma analogia com a gente ensinar as crianças a escreverem, né? Então, a gente primeiro ensina as crianças as palavras e depois as crianças fazerem a junção dessas palavras para poder formar frases, para formar sentenças e daqui a pouco elas estão construindo grandes textos. E como é que ela chega a construir grandes textos? A partir da repetição. O ser humano, ele aprende por repetição. Muita gente, quando me ouve falar sobre isso, fala assim, mas isso é um pensamento muito arcaico sobre educação. Não. O ser humano sempre aprendeu por repetição. O cérebro humano aprende a partir do momento que você repete. Quando você repete, você faz com que os neurônios estabeleçam conexões mais fortes. E é só a repetição que vai ser possível ser feito isso. Se você, por acaso, quando a criança é pequena e ela é cheia de curiosidade, você castra a curiosidade da criança, a criança então não vai repetir tantas vezes as perguntas, porque você resolve problemas a partir do momento que você é bom formulador de perguntas. Então, quando um pai, uma escola, desde os pequenininhos, castra a possibilidade de perguntas, ele está castrando a possibilidade de pensamentos da resolução ou de respostas múltiplas para aquelas perguntas. Agora, é muito importante a gente sempre fazer da seguinte forma. Vou te dar um exemplo. A sala de aula aconteceu um problema. O Joãozinho deu uma mordida na Mariazinha.
E aí, quem resolve a situação? O professor, o mediador que está ali. Resolve não, media. Não, mas na educação, que eu diria assim, muito tradicional, o professor resolve, ele chama para si toda aquela responsabilidade. E por que o professor não pega aquele momento, que é um momento muito importante para poder desenvolver essa capacidade de resolução de problemas, e virar para a turma e falar assim, como é que vocês resolveriam isso? E aí eles vão dar sugestões. E nessas sugestões a professora vai dizer, mas isso é ético? Isso é correto? Se fosse você já parou para poder pensar o motivo que o fulaninho mordeu? Então, quando os problemas da sala de aula são resolvidos por um adulto, você está aleijando o desenvolvimento de uma criança. Então, eu não estou falando só de crianças pequenas, jovens adultos, adolescentes. Então, você vira e fala assim, vamos fazer uma feira de ciências na escola. Aí você diz, o horário que começa, o horário que termina, qual turma vai para qual sala. Dá o tema. Dá o tema. Mas peraí, não, então vamos fazer o seguinte, a feira de ciências tem um componente que é administração e finanças. A turma mais velha da segunda série do ensino médio, por exemplo, é responsável por administração e finanças. Eles vão procurar patrocínio, eles vão gerenciar os recursos destinados a cada grupo, desde o 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, até a segunda série do ensino médio. Eles vão dividir os espaços, eles vão fazer a programação, eles vão fazer os cartazes. Então, eu estou simplesmente propiciando o desenvolvimento da resolução de problemas. E os problemas pequenos, eles acabam gerando capacidade, formando neurônios mais fortes para poder para resolver problemas maiores no futuro. A gente diz que a gente aprende muito e muito mais rápido quando a gente tem um caminho neural já bem forte estabelecido, ou seja, os neurônios se conectaram de forma muito forte, porque a gente fez isso muitas vezes. E aí, então, um problema novo é apenas um desvio daquele caminho. Quando eu não desenvolvo essa habilidade, eu tenho que criar primeiro o caminho, para depois passar por aquele desvio. Agora não. Quando a criança foi exposta à tentativa de resolver problemas, uma vez, duas, três, problemas super simples que vão se complexificando ao longo da idade, ela vai estabelecendo um caminho muito grande, que aquele problema, 95% do caminho daquele problema já foi trilhado. Basta ela agora utilizar e gastar energia bem menor para poder resolver aqueles outros 5%. Então, é muito importante que a gente deixe a decisão de muitas coisas na mão deles. Eles são capazes. Acreditar que eles não são capazes. Tem adolescentes, por exemplo, que entram na dark web, na deep web e conseguem armas. E ninguém ensinou isso a eles. Por que eles só têm capacidade para a gente poder pensar de coisas que não sejam boas? Nós temos que acreditar que, independentemente da faixa etária, eles são um potencial de transformação. E dependem apenas da gente dar essa oportunidade a ele. Aquela aula que é cala-te, me escuta, porque eu tenho a razão, em alguns momentos ela é necessária. Mas se você pegar 100% do tempo e fizer ela, você simplesmente está aleijando o desenvolvimento da criança, do adolescente. Marcos, brigadão. Eu que agradeço. Valeu pela atenção. Foi maravilhoso participar. Vocês são muito calorosos, atenciosos, carinhosos e super profissionais. Foi um prazer imenso, foi uma honra para mim. Que Obrigado. Bom. Obrigado. Valeu, querido. Valeu. Valeu.